Nós vamos falar agora de base no Congresso, mas para isso nós vamos colocar à disposição de vocês, na tela de vocês, como é que está montado o Congresso que Lula pega agora em 2023. Caio, ajuda a ler que lá de longe eu não consigo. Vamos lá, PL, Câmara dos Deputados, 99 deputados, Federação PT, PV, PCdoB, 81, União Brasil, 59, PP, 47, MDB, 42, PSD, 42, Republicanos, 41, Federação PSDB Cidadania, 18, PDT, 17, PSB, 14, Federação PSOL Rede, 14, Podemos, 12, Avante, 7, PSC, 6, Patriota, 4, Solidariedade, 4, Novo, 3, PROS, 2, PTB, 1. Quem Lula vai puxar para ele? Quem Lula deve puxar para ele? Eu imagino que, oficialmente, o PSD do Kassab irá. Daqueles menores ali, uma leva... É que a gente não está olhando para fazer a conta. A gente não consegue pôr, né, Fê? Fê, para vocês saberem, é a nossa editora-chefe, a popular Fê. Vamos lá, então. Ó, a grande negociação que vai ser aberta a partir de agora, e a gente não tem que considerar só ministérios, né, Raquel Landim? A gente tem que considerar também a negociação para a mesa diretora do ano que vem, né? Para a eleição da mesa da Câmara e do Senado. Mas eu citei isso, não vem me provocar não, que eu citei isso. Deixa ele acabar a conta. Ele que me provocou. Tá bom, direito de resposta depois. Tá. A gente tem que considerar a mesa da Câmara porque a presidência da Câmara e do Senado é praticamente uma força de ministério. E ela entra nas negociações e entrarão nas negociações. O que a gente já tem de informação é que essa maior bancada que a gente está vendo, que é do PL, do Valdemar da Costa Neto, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, a partir desta semana já se aguarda no PL um contato dos petistas, talvez da Gleisi com o próprio Valdemar, para iniciar essa negociação. E o que envolve essa negociação, possivelmente? O que o PL quer? O PL quer ou a presidência do Senado ou a presidência da Câmara. Hoje, a presidência do Senado está com o PSD do Gilberto Kassab, que essa reeleição do Rodrigo Pacheco deve entrar nesse jogo. Então, aquela ali, 42 deputados que o Kassab tem, já puxa para uma possível base do Bolsonaro. Lembrando que isso é fundamental. Hoje, os presidentes negociam muito mais o número mágico de 172 deputados garantidos para evitar a sua queda, que foi o que o Temer fez, que teve 2 denúncias, tem esse trauma da Dilma Rousseff, do que 308 deputados para aprovar uma emenda constitucional. Então, com uma base de 250, você não aprova uma reforma, mas você garante uma sustentabilidade política, mais ou menos o que o Bolsonaro fez também. Então, na conta geral que o PT faz, com 250, 270 deputados, eles conseguem tocar a vida. Vamos ver o Senado também? Depois eu passo a palavra para o Felipe Nunes. Vamos lá, o Senado. Vamos projetar o Senado. Ok. PSDB 4, PSD de Delta 10, PL 13, União 12, MDB 10, Podemos 6, aí depois temos PT 9, PDT 2, Republicanos 3, PROS 1, PSC 1, PSB, agora B de Bravo, 1 e Cidadania 1 e temos lá embaixo Rede 1. No Senado está mais difícil, Felipe. No Senado está mais difícil, principalmente pelo PL, que tem 13 parlamentares. Agora, o PL é do Valdemar da Costa Neto, né? Ele foi condenado no mensalão do PT, ele conversa com quem for, ele vai agir de acordo com a conveniência, com o que for melhor para ele. Agora, é claro que há parlamentares eleitos com determinado discurso, vão ficar numa situação complicada de reverter esse discurso, mas tem uma força à direita grande no Senado, capaz, inclusive, de empichar ministro do Supremo Tribunal Federal. É mais complicado. Pode ser que o Lula consiga aprovar coisas na Câmara que não passem pelo Senado. Deixa eu voltar para o Felipe Nunes. Felipe, você consegue, pelo seu trabalho que você faz com pesquisas e aferição de intenções, averiguar, vamos dizer, a consistência eleitoral dos partidos do Centrão? Em que medida, voltando ao argumento da Raquel, políticos ouvem sim o que acontece nas ruas, o que lhes é dito nos grupos dos quais participam. É possível identificar uma certa coerência
eu estou sendo talvez um pouco aqui utópico, algum tipo de coerência ideológica nesses partidos do Centrão? Vac, primeiro, eu acho que a Raquel está certíssima, né? O apelo às bases é sempre muito importante na hora da tomada de decisão. E antes de responder sua pergunta, eu quero fazer umas contas simples para a nossa conversa. Olha só, se a gente juntar PT, PDT, PSB, PSOL e Avante, que, né, o PDT eu estou trazendo para o bolo, não estava oficialmente com o Lula, mas estou trazendo para o bolo. O Lula teria aí 26%, 133 deputados, ou seja, aquele mínimo para evitar desastres. Agora, olha só, se ele conseguir trazer MDB, PSD e, quem sabe, o PSDB, que para mim é a grande incógnita nesse momento, né, a Federação com Cidadania, o Lula chegaria a 46%. Ou seja, com uma base ampliada de partidos próximos, eu estou falando do MDB da Simone Tebet, estou falando do PSDB de São Paulo, de vários nomes que vieram, toda a turma do Plano Real que veio no segundo turno, o PSD do Kassab, que sempre namorou, né, essa aliança, embora tenha feito essa aposta correta aqui em São Paulo com o Tarcísio. Quer dizer, não é utópico achar que o Lula pode fazer uma aliança com uma força importante no Congresso, antes mesmo, aliás, na Câmara, antes mesmo de começar a pensar no Centrão. Eu acho que esse é um dado muito importante. Agora, o União Brasil, se a gente inclui a União nessa conversa, e eu acho que a bancada do União Brasil não vai inteira, mas vai rachada, o Lula, então, teria condições de governabilidade. Por que isso é importante, Vac? Porque nós estamos observando no Brasil, nas últimas eleições, uma consolidação de partidos políticos, uma redução daquela fragmentação absurda. Né? Alguns partidos não conseguiram ter cláusula desse ano, por exemplo, não vão poder ter bancadas com recursos e tal. Então haverá ali uma diminuição, está havendo essa concentração, ou seja, quando eu olho de cima, como cientista político, o que eu vejo é que essa cristalização na base, aos poucos, vai se refletindo no topo, lá na Câmara, no Congresso, e isso é bom, porque a gente vai organizando a disputa política de uma maneira mais transparente para o eleitor. Raquel está me pedindo falar? Eu queria fazer uma observação, até para ouvir a opinião do Caio também, sobre uma figura no Congresso importantíssima, que é Arthur Lira. Eu ouvi duas avaliações diferentes. Obrigado, a gente devia ter falado antes dele. Obrigado. Eu ouvi duas avaliações. Mais uma vez agradecemos a Raquel. Eu ouvi duas avaliações diferentes de pessoas muito próximas do Lula. A primeira foi: não dá para negociar com o Lira. Ele radicalizou demais, a briga dele com Renan Calheiros está muito forte em Alagoas, Renan nos apoiou desde o começo, ficaremos com o Renan. De um outro lado, também de uma pessoa próxima ao Lula, eu ouvi: não podemos brigar com o Lira. Olha o tamanho da força, o tamanho da bancada, se fizermos isso, vamos cometer o mesmo erro que Dilma cometeu com Eduardo Cunha. Caio. Vamos lá. Acho que o PT tem muito forte na memória o trauma do Palácio do Planalto ter contestado e não apoiado o Eduardo Cunha para a presidência da Câmara em 2014. Apoiou o Arlindo Quinalha, perdeu, e o resto da história todo mundo sabe. A Dilma caiu em razão da vitória do Eduardo Cunha. Eu vejo conversa possível, não é uma conversa fácil, envolve rumos do orçamento secreto, né? Vai manter, não vai manter, mas eu vejo uma conversa possível sim. O Arthur já foi base do Lula. Não estou dizendo que será o Arthur de qualquer maneira. Agora, é começar com muito risco e pisando muito em caco de vidro, em ovos, você já eleger o Lula, fazer um discurso e uma campanha em nome de uma frente ampla, democrática, união e pacificação, querendo brigar com um sujeito muito poderoso num momento em que o Congresso de hoje é muito mais forte do que o Congresso do Eduardo Cunha. Então você vai começar assim? É complicado. O Lira falou, através de um texto que ele leu, ou seja, parou e pensou. E logo no alto desse texto está colocado o seguinte, que as urnas mostraram a 2 de outubro, portanto, quando forem eleitos os senhores deputados, verdadeiros representantes do povo, que o que se deseja é um Estado menor, mais eficiente. O Lira está dizendo o seguinte para o Lula: olha aqui, o que se elegeu foi uma pauta de direita. Felipe. Chega a ser um tanto engraçado, né, ver o Arthur Lira defender
Mas essa tá no contenção texto de dele. gastos, esse Estado menos inchado, sendo que ele é o grande centralizador do orçamento secreto. É ele quem distribui, é ele quem manda, pelo menos, na distribuição daquelas fatias do orçamento para parlamentares. A gente citou o mensalão é dinheiro sujo por fora, mas era R$30 mil, né, podendo aumentar ali, muita gente barganhava para ter 50 mil, para ter 60 mil. Hoje o parlamentar pega 50 milhões diretamente do orçamento, alguns pegam 100, outros 150. O próprio Lira mandou lá para o reduto eleitoral dele 357 milhões de reais. Então, de fato, ele tem muito poder porque ele conseguiu gerir tudo isso e trazer aquele monte de parlamentar que já tem uma segurança com o comando dele. É claro que ele vai negociar, ele vai ver qual é a força, o que ele pode articular ali com o Lula, mas assim, que ele já se afastou do bolsonarismo, até reconhecendo o resultado, isso ele já se afastou. É interessante, porque a agenda, o discurso de frente ampla, democracia, união, pacificação, é bacana, é necessário. Agora, a agenda do governo Lula 3, ela vai ditar muito esse parâmetro. Porque se o Lula começar, e não acredito que começará, eu aposto num governo de centro radical de centro. Porque ele não vai poder titubear muito, ele vai dar espaço para políticas públicas ligadas à mulher, ligadas à raça, vai ter essa agenda progressista, vai estar presente e é necessária. Agora, qual é a agenda prioritária do novo governo Lula? Bom, será a reforma tributária? Nas palavras dele... Será a reforma administrativa? Qual reforma? Vamos citar as palavras do nosso novo presidente. Qual é a prioridade dele? Combater a fome e a pobreza e recuperar investimentos através de um novo plano de aceleração do crescimento no qual ele pretende trazer essas forças de todos os setores, mais os governadores. Isso para fazer justiça ao que ele acabou de dizer. Você ia falar alguma coisa, Raquel? Você, Felipe? Eu só ia pontuar que assim, eu não tenho sinalizações de reformas ainda. Se vem uma reforma tributária, uma reforma administrativa, qual? O que eu tenho de sinalizações é uma proposta de emenda à Constituição para garantir o auxílio de R$600, talvez um waiver no ano que vem, que, né, uma licença para gastar um pouco mais enquanto se discute alguma coisa fiscal, uma reedição aí de uma espécie de PAC, crédito de banco público, que é uma coisa que o mercado fica arrepiado, mas que eles acham que precisam fazer para reanimar a economia, tá nebuloso ainda. Eu acho que vai depender muito da indicação do ministro da Economia. O Felipe Nunes está me pedindo a palavra. Felipe. Não, e é exatamente sobre isso que eu queria falar. A Raquel estava indo ao ponto. Quer dizer, a gente não pode ignorar nesse momento da construção política do novo governo o fato de que o Lula, a força do Lula, ele derrotou o incumbente, coisa que Vac já chamou a atenção no começo dessa conversa. O Lula conseguiu, depois de Getúlio Vargas, ser o outro nome que consegue 3 mandatos no Brasil, no caso do Lula, os 3 democráticos, o Vargas não foi assim, e ele fez tudo isso sem anunciar o ministro da Fazenda, ou seja, o Lula trouxe para si uma grande responsabilidade nessa construção de um novo governo, que são típicas de um líder popular, um líder que tem força, identidade com as massas, mas agora vai ter que ter responsabilidade para unificar esse país e, ao mesmo tempo, dar direcionamento político-econômico. Então, eu acho que esses 3 pilares, essa força que o Lula mostrou na eleição, vão, obviamente, agora ser cobrados como algo relevante, dado que ele vai ter que governar com essa Câmara, Senado que a gente está comentando aqui. O que eu quero colocar é que um governo que se diz de frente ampla precisa ter também uma agenda de frente ampla. Não é porque a origem, o DNA do Lula e do Partido dos Trabalhadores é um DNA à esquerda progressista, que ele vai poder chegar ali sendo eleito com uma frente ampla, com uma agenda estritamente progressista e de esquerda. Lei do aborto, algo assim, descriminalização de drogas, não vai ser por aí, penso eu. Então, se a campanha foi de frente ampla, se a montagem do governo tende a ser uma montagem para caber toda essa frente ampla no governo, imagino que a agenda também será de frente ampla. E uma agenda de frente ampla é muito mais palatável ao centro, ao centrão, ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, de uma agenda de esquerda. Né? Bom, a pergunta que está para o ar para todos nós é o seguinte: ele ganhou a eleição, falou durante 20 minutos. Esses 20 minutos mostraram para nós uma agenda de frente ampla ou não? Completamente. Completamente, Raquel. Ainda não vi, não. Eu tô vendo... Se é união e pacificação, porque se ele vai com uma agenda
conflitiva, belicosa, que não há nenhum sinal disso, eu concordo que não há um detalhamento. A gente está falando de duas coisas diferentes. Tem uma distinção que é o discurso retórico e a agenda. Né? A gente está falando de duas coisas diferentes. Você está falando mais de uma agenda política, de um discurso de frente ampla, e eu já estou entrando aqui mais na minúcia da agenda econômica, do que vai se fazer do governo. E aí, quando eu olho para a agenda econômica, eu estou vendo as propostas e a receita, muito da receita que ele usou em 2003 para alavancar a economia e alavancar o governo dele, que era obras de infraestrutura e crédito. E eu acho que nós estamos num momento diferente do país, onde a gente está com um problema tributário muito grande, com a reforma administrativa sendo imprescindível, o orçamento super engessado, totalmente sem espaço. E a questão do ministro da Economia, o que a gente tem de sinalização hoje? Que ele está procurando um Palocci, alguém muito próximo a ele, provavelmente, ou fala-se muito no Haddad, que aí o mercado ia ver com receio, precisa ver quem o Haddad colocaria embaixo dele, algum ex-governador, Jacques Wagner, Rui Costa, mas o que eu estou falando, Caio, é um pouco mais de substância, que agora, eleito, ele vai precisar começar a mostrar. Esse aceno que você citou do Arthur Lira, numa pose mais liberal, de olha, aqui vamos precisar ser contido. Acho que tem uma coisa que ilustra, né? Porque os governos do PT criaram 43 estatais, pelo menos na última contagem que eu vi. O regime militar criou 46, né? Então, assim, sempre há uma demonização dos defensores de um e dos defensores de outro, mas os dois foram muito parecidos em termos de estatismo. O Lula, com esse Congresso, ele tem dificuldade de estatizar, ele tem dificuldade de criar estatais, porque você tem um Congresso ali que tem uma agenda mais contrária, mas não quer dizer também que é uma gente querendo enxugar a máquina pública por meio de uma reforma administrativa, nem muito ansiosa para privatizar um monte de coisa. Então eu acho que pode ter um empate de tudo continuar mais ou menos como está. Centrão lá com a Codevasf, onde está tendo uma série de escândalos de superfaturamento, sobrepreço, e essa distribuição na máquina pública. Graças à Lava Jato e à lei das estatais que foi aprovada no governo de Michel Temer, a Petrobras está mais blindada. Então, a gente vai precisar ver também, com vigilância durante esse governo, quais são as estatais que vão ser distribuídas para além desses ministérios. Felipe Nunes pedindo a palavra. Eu só quero reforçar que eu estou com o Caio nessa. Eu acho que o começo do discurso do Lula hoje foi um discurso que quem venceu essa eleição não fui eu e não foi o PT. Quem venceu essa eleição foi uma frente ampla. Ou seja, eu acho que essa é uma sinalização de que este será um governo maior. Aliás, Vac, interessante, né? Durante muitos anos, mais de 20 anos, a polarização PT e PSDB era criticada em certa medida por muita gente, porque eles pareciam mais próximos, né, do que aparentavam na disputa política. Hoje, parece que o PSDB está mais perto do PT e o PT mais perto do PSDB do que nunca na história. Vamos ver se isso se encaixa. Se se encaixasse, seria uma oportunidade justamente dessa frente ampla se constituir nessa disputa que acontecia no passado. Felipe, voltando a uma expressão que você usou lá atrás, no começo dessa edição especial do WW, quando você falou de visões de mundo. Nesse discurso do Lula de 20 minutos, você vê ali o oferecimento de uma visão de mundo capaz de aglomerar essas tendências de centro? Então, Vac, eu até queria comentar isso quando o Raquel estava dizendo e eu concordei com ela. Eu não acho que o discurso do Lula ele dá conta de incorporar esse outro Brasil a partir da lógica de visão de mundo. O abismo hoje, do ponto de vista de valores, de atitudes, de crenças em relação a como o mundo, inclusive, funciona, é muito grande. Essa diferenciação é muito grande. Eu acho que o que o Lula tentou fazer foi deixar, por um lado, o que ele chama de frente democrática e unificar os seus ali em torno dele, para depois ver como é que vai fazer essa unificação de país para criar ponte e diálogo com esse outro Brasil, que eu continuo achando que está distante, que está saindo dessa eleição, obviamente, frustrado e vai tentar, de alguma maneira, na oposição, acho que constituir essa força política que eu acho que a direita e o bolsonarismo ganharam depois dessas eleições. Caio, deixa eu voltar na verdade, e dirigir a um outro aspecto sobre o qual até aqui não gastamos nenhuma palavra, que é a inserção do Brasil na comunidade internacional. Ali, o Lula, nesse discurso de 20 minutos, ele reitera muito do que ele vem dizendo,
Ele deixou para trás, né? O que ele não falou é interessante também em relação a isso. Ele menciona que o Brasil teve um papel muito importante anos atrás na criação de organismos multilaterais que hoje, por força da mudança geopolítica, estão desacreditados. Mas ele faz um aceno forte lá para fora com o meio ambiente e com o que ele me pareceu que é uma reiteração de uma plataforma antiga, que o Brasil nunca andou nesse caminho, mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e ali acabar com o direito de veto. Parece uma perda de tempo monstruosa jogar esforço diplomático nisso, mas isso aí é questão do novo presidente decidir.